Luz e sabedoria, hoje nós daremos início à leitura do segundo capítulo do livro do Krishnananda, O Amor Não é um Jogo de Criança. Neste capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a bolha que muitas vezes a criança emocional ferida vive e que todos nós, muitas vezes, vivemos a nossa maior parte dentro desta bolha. Vou começar a leitura. Quando nos achamos no estado mental infantil, presos em nossa criança emocional, é como se vivêssemos numa bolha. Dentro da bolha existe uma criança ferida, enredada em suas crenças e expectativas. Lá dentro, não podemos ver o mundo como ele é, só através do filtro dessas crenças e expectativas. Por exemplo, uma participante dos nossos treinamentos contou que estava passando por uma situação muito difícil e dolorosa com uma colega de trabalho. Ela era chefe, mas a outra não lhe obedecia. Ao explorar mais profundamente, descobrimos que ela passara por várias situações na vida em que se sentira impotente e desrespeitada. Essa moça, havia muito tempo, minimizava as próprias necessidades e permitia que os outros ultrapassassem os limites. Dentro da bolha, a criança interior não tinha força nem condições de impor suas necessidades e seus limites. O que via do lado de fora era um mundo de pessoas fortes, poderosas e mais importantes do que ela. O comportamento automático e habitual que exibia nesse espaço era conter sua energia e sentir-se terrivelmente culpada cada vez que tentava se impor de alguma maneira. As reações que provocava nos outros também refletiam a sua condição de quem vivia numa bolha. Ninguém a desrespeitava, nem escutava o que tinha a dizer. Cada um de nós está na própria bolha, seu conjunto único de crenças e expectativas e reações que reflete um estado específico de nossa criança ferida. Pode ser, por exemplo, autopiedade, insegurança imensas, um choque, um medo muito grande ou desconfiança e solidão. Pode ser tudo isso. Essa gestalt pode se dar a qualquer momento. Cada um reage à sua maneira no estado de bolha. Para citar outro exemplo, tínhamos um rapaz no grupo que ficava muito perturbado, desconfiado e agitado toda vez que se sentia seguro, nem aceito no ambiente. Então, ele se tornava agressivo e beligerante. Dentro de sua bolha, havia uma criança emocional que se sentia constantemente ameaçada. Ele olhava desse espaço, via o mundo agressivo e tinha de ficar continuamente em guarda para se defender a qualquer momento. Em seus relacionamentos, de um modo geral, mas principalmente com sua companheira, ao menor sinal de invasão ou exigência, o espaço era ativado e ele entrava em sua bolha. Naturalmente, as pessoas também reagiam agredindo, defendendo-se ou sentindo medo. Dentro da bolha, seja ela qual for, estamos profundamente identificados com a criança nela existente. Se for uma bolha de autopiedade, ou seja, se acreditarmos estar errados, que ninguém gosta de nós, que somos fracassados e merecemos castigo, somos quem pensamos ser. Somos autopiedade. Só veríamos a autopiedade se tivéssemos um espelho na nossa frente. Embora algumas situações estimulem com mais força o estado de bolha, rejeição ou críticas inflam a bolha da autopiedade. A maioria de nós vive dentro de bolhas o tempo todo. E aquilo que for mais importante para nós, desconfiança, piedade, abandono, sufocamento e choque, raramente a bolha estoura e nós saímos dela. Então, outro gatilho dispara e voltamos para dentro. Grande parte da nossa vida passamos dentro da bolha. Escolhi a bolha como metáfora por várias razões. Uma delas é o fato de ser como uma prisão.
sem portas, sem janelas. Dentro da bolha, o que acreditamos, sentimos, ouvimos e vemos parece ser totalmente verdadeiro. Não podemos ver nem ouvir nada realmente. Mesmo que haja alguém ao lado de fora, nos banhando de amor, dizendo que tudo em que acreditamos e vemos é falso e nos assegurando que somos amados, que o mundo é um lugar seguro e tranquilo e que somos uma pessoa criativa e maravilhosa. Não podemos ouvi-lo, nem levá-lo para dentro de nós. Estamos isolados dentro de uma bolha. Qualquer coisa que venha de fora pode ser visto como invasão. Outra razão de ser escolhido essa metáfora é porque a bolha pode estourar a qualquer momento. Não é preciso usar machado nem dinamite para rompê-la. Bastam consciência e risco. Quando a bolha estoura e nos vemos do lado de fora, custamos a crer que já tivemos lá dentro em tudo o que fizemos quando éramos conduzidos por essa consciência, até voltarmos para dentro outra vez. Então, vemos uma vaga lembrança de como era estar do lado de fora, mas muito vaga. Entender o fenômeno da bolha nos ajuda a ver que ela não é o que somos. Começamos a perceber que o estado mental que nos prende e do qual em alguns momentos conseguimos nos livrar. Se em alguns momentos estamos livres dessa identidade autopiedosa e desconfiada, isso só pode ser porque ela não é o que somos. A identidade muda de duas maneiras. Uma é nos arriscar e desafiar a verdade de tudo o que acreditamos a nosso respeito quando estamos dentro da bolha. Outra é ter mais compreensão e compaixão da criança que está dentro dela. Quando a imagem que temos de nós dentro da bolha começa a se desfazer, a transformação ocorre. Aos poucos, vamos parando de permitir que o gatilho dispare com tanta facilidade. Não reagimos mais de maneira tão impulsiva, nem com tanta veemência, baseados em nossa identidade na bolha. E não obtemos mais as mesmas respostas das outras pessoas nem da vida. Susan, uma moça com quem trabalhei, achava-se inútil e pouco criativa. Era facilmente provocada pela mais leve crítica. Tinha um comportamento defensivo e autossabotador. As pessoas e a vida reagiam com rejeição constantes, que só faziam reforçar suas crenças. Era uma dolorosa e vicioso espiral. Ao conhecer melhor a autopiedade da criança interior, como discutiremos adiante, ela ampliou sua compreensão e compaixão em relação aos motivos pelos quais sua criança acreditava em tudo que fazia e entrava na bolha com tanta facilidade. Correndo pequenos riscos para explorar e expressar seus dons criativos, aos poucos ela viu que não era tão impotente nem inútil e pouco criativa quanto imaginava. Devagar, a identificação com a bolha foi desaparecendo. Assim, os padrões de uma vida inteira pararam de se repetir, porque ela não estava mais identificada com o habitante da bolha. Por fim, há ainda uma outra razão para descrever o fenômeno como uma bolha. Se imaginarmos que nossa consciência é um círculo, podemos dizer que ao iniciar o processo, ou seja, quando entramos na bolha, quando algum gatilho dispara, ocupamos a maior parte dela. Nossa experiência está toda embolhada. A autopiedade e a desconfiança, por exemplo, tomam conta de nós. Estamos tão identificados com a criança ferida dentro da bolha que não conseguimos reconhecer que não somos essa criança. Mas à medida que nossa percepção se aprofunda, quando ampliamos a compaixão e a compreensão por nossas feridas e a nossa capacidade de observar, aumenta a bolha e começa a encolher. Cada vez sobra mais espaço dentro dela, mais consciência, mais capacidade de ver e observar, de reconhecer que ela não é quem realmente somos. Outra maneira de descrever esse fenômeno é imaginar que no interior da bolha ficamos em estado de transe.
Steve Volks discutiu o fenômeno do transe em um livro, Trances People Live, os transes que as pessoas vivem. De acordo com ele, a principal característica do estado de transe é não estar conectado com a realidade. Quando entramos em transe, não vemos, não ouvimos e não sentimos o que está acontecendo em redor, porque nossas impressões estão sendo influenciadas por lembranças de outras épocas, impressas em nosso sistema nervoso. É como se uma parte de nós estivesse congelada em ocasiões traumáticas, em que fomos privados de nossas necessidades essenciais, como amor, sustento e segurança. A percepção dessa criança ferida no interior da bolha é a de uma criança medrosa, desconfiada, autopiedosa e carente. Quando estamos dentro da bolha, seja ela qual for, acreditamos que tudo que sentimos e pensamos é verdadeiro. Vivemos dentro dessa bolha na maior parte do tempo sem perceber. Quando algo provoca uma perturbação de nossa psique, imediatamente entramos na bolha. Sem olharmos para a nossa vida, veremos que a bolha esteve presente o tempo todo. Volks tem outra maneira de descrever os transes, diversa da nossa. Nosso foco está no fato de que os traumas do passado podem criar diferentes tipos de bolha. No caso de Susan, já citado, havia o que chamamos de bolha da autopiedade. Dentro desta bolha, sentimos-nos mal amados, inúteis e fracassados. Duvidamos de que temos algo a oferecer. Achamos que todos fazem melhor e que foi bobagem nos arriscar a sair. Outra pode ser a bolha do abandono ou privação. Nela também nos sentimos mal amados e entramos naquele espaço sombrio, já bastante conhecido, de estar excluídos, terrivelmente sós e ainda ser assombrados por antigas lembranças de rejeição e solidão. Essas lembranças podem ser despertadas por um amante ou um amigo que não queira mais estar do nosso lado e nos negue amor. Autopiedade e desamparo caminham sempre juntos e é difícil separar um do outro. Quando tratamos de cada um deles com mais detalhes, as diferenças se tornarão mais nítidas. Num workshop realizado recentemente na Suíça, uma mulher e um homem começam a discutir. Era um grupo pequeno, que já tinha trabalhado havia algum tempo e cujos membros eram muito próximos e gostavam muito uns dos outros. Mas desta vez, a mulher achou que um deles fora insensível e agressivo. Quando a questão foi proposta ao grupo, o que surgiu foi que seu jeito mandão o fazia lembrar-se de uma irmã mais velha que o torturava. Quanto a ela, o jeito como ele provocava as mulheres lembrava-lhe seu pai, irritante e briguento. Eram duas bolhas em confronto. Ambos se deixavam levar por um estado infantil de consciência dentro das respectivas bolhas. E o que acontece em grande parte do conflitos e mal-entendidos com outras pessoas. Nossos transes ou nossas bolhas vêm das nossas feridas. Embora em certo sentido e ferida seja uma só, vamos considerá-la de 5 perspectivas diferentes para entender e poder trabalhar com maior profundidade. São as feridas da autopiedade, do choque, da privação ou do abandono, do sufocamento e da desconfiança. Quando entramos em uma bolha, é porque uma dessas 5 feridas está se manifestando. Cada uma delas é uma bolha. Cada bolha tem sentimentos, crenças e comportamentos próprios e nos dá um jeito típico de olhar para nós mesmos. A vida e as pessoas reagem de maneira específica a cada tipo de bolha. Conhecendo a ferida, saberemos em que tipo de bolha estamos. Sabemos o que ela é, como nos comportamos dentro dela, qual foi o gatilho que disparou e que tipo de pensamento e identidade ela provoca. Um homem que participava de um workshop contou que não recebia nem atenção suficiente, nem o tempo que poderia ter de sua namorada.
Isso o deixava nervoso e o fazia querer mais. Mas ela sempre reagia do mesmo jeito e se afastava, sentindo-se privada do seu amor. Ele entrava numa bolha de privação ou abandono. Nesse espaço, reagia com raiva, implorava e exigia de maneira automática e inconsciente. E a resposta que recebia nessa bolha era sempre a mesma: a rejeição. Quando perguntamos como se sentia dentro dela, diz que se sentia desamparado, sozinho e desesperado por amor. E se não fizesse alguma coisa, jamais teria o que precisava. Quando começamos a nos conscientizar de que vivemos em bolhas, é bom fazer uma checagem da realidade. Em nosso trabalho, chamamos isso de sair em busca de ar. Se algo nos jogou numa grande bolha de autopiedade ou desconfiança, ajuda a conversar com um amigo. Ele pode nos mostrar-nos que vemos, sentimos e pensamos e a verdade, ou se está mascarado por nossas experiências do passado. É claro que às vezes estamos tão mergulhados em nossa bolha que somos incapazes de buscar qualquer coisa. Nesse caso, não há nada a fazer senão nos dar tempo. O parceiro pode não ser a melhor pessoa para fazer a checagem da realidade, mas se foi ele o gatilho que disparou o transe, mas se houve desconfiança, será uma excelente maneira de aprofundar o amor e fortalecer o elo entre duas pessoas. Um grande passo, abandonar as velhas maneiras de ser e abraçar o novo, o desconhecido, o não familiar. Nossa criança ferida sempre viveu dentro de bolhas e talvez nunca abandone os pensamentos e comportamentos por elas induzidos. É mais fácil ser o que sempre fomos. Ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém tem nenhum valor. O mundo é um lugar perigoso. Tenho que cuidar de mim, ou de mais ninguém, ou mais ninguém o fará. Mas, se o observador se fortalece, podemos ver essas bolhas como são e notar que elas vão e vêm. Podemos também entrar nelas e assim alcançar a consciência do que está acontecendo, o que for si só nos tirar de lá. Que profundo, né? Em quantas bolhas nós vivemos? Em todas as situações traumáticas e nessas citadas pelo autor, que são a dissecação da bolha, que é o reconheça como é a bolha, reconheça o disparador, reconheça os pensamentos que acompanham o transe, reconheça quem você é quando está dentro dela, veja que imagem tem dos outros e de si mesmo quando está dentro dela, veja como os outros respondem e você quando está dentro dela. Essa é uma reflexão muito bonita para os próximos dias. Quando você perceber que você entrou numa situação que a sua criança está querendo ser vista, que ela está entrando dentro de uma bolha, dê consciência. Dê um lugar e observa. Não tenta excluir, mas observa todas as vezes que você estiver nessa posição. Eu vou agora fazer a leitura dos exercícios. No final de cada capítulo, o autor ele sugere alguns exercícios para reflexão. Primeiro, identifiquemos nossas bolhas. Escolha uma situação que o deixou perturbado, sentindo ou frustrado. Perceba que entrou num estado conhecido, vamos chamá-lo de bolha. Vamos identificar as características desse estado. O que o provoca? Os disparadores são familiares e repetitivos? Descreva esse estado. O que pensa e sente em relação aos outros quando fica nesse estado? Como reage nesse estado? A reação se repete? O que considera verdade sobre os outros e sobre si mesmo nesse estado? Como você se vê e vê os outros? Compare-se às outras vezes em que entrou nesse transe. 2.
Em geral, você só percebe que está na bolha quando sai dela. Consegue notar a diferença entre o que sente, faz e pensa dentro e fora dela. Dentro da bolha, você é tomado, possuído por um estado mental infantil. Mais adiante, será mais fácil observar. Essa é a leitura do segundo capítulo. Eu espero que, de certa forma, tenha tocado você, te levado para um movimento de observação, olhar para essa criança de forma mais amigável, gentil. E sempre que você entrar nessa bolha, nesse gatilho, você se observar. Responda às perguntas, observe esses momentos que a bolha ela se dispara e escreve aqui embaixo um pouquinho das suas relações com você e com o outro e se observe. Hoje nós estamos em um processo, amanhã nós já estamos em outro e assim é a vida. Nós podemos melhorar e nos tornarmos conscientes de todos os passos e percepções que vão surgindo. Isto é a expansão da consciência. Te vejo na próxima terça. Obrigada. As perguntas vão estar aqui na caixa para que você possa ler com calma e refletir para fazer o exercício. Um beijo e boa semana!